Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Ruben, de português. Vamos falar agora sobre entrevista, o gênero textual entrevista. A entrevista é um gênero que exige interação, ou seja, relacionamento entre duas pessoas ou mais de duas, para obter informações sobre o entrevistado ou sobre um tema ou fato que envolva o entrevistado, essa pessoa. O entrevistador, aquele que faz as perguntas, deve saber que as falas do entrevistado, aquele que responde, é na verdade a opinião dele. Essa pessoa que está sendo entrevistada, ele pode ter um profundo conhecimento, ele pode saber bem o assunto, mas é o que ele sabe, é o que ele pensa, né? A entrevista pode ser feita gravando, ou seja, só o áudio, só a fala. Pode ser filmando, como essa aula está sendo filmada, né? Só que não é uma entrevista, porque eu não estou perguntando nem respondendo nada, só estou dando uma aula. Ou apenas anotando o que o entrevistado diz. Ou seja, ele está falando, você está escrevendo, né? Depois de registrado, o entrevistador é aquele que pergunta, deverá transcrever, ou seja, passar para o papel, o que gravou, filmou ou anotou durante a entrevista. A entrevista é um dos muitos gêneros textuais e tem a função informativa. Não é achismo, ele está informando. Tá? É importante saber que há diversos tipos de entrevistas. Ela pode ser jornalística, pode ser para conseguir um emprego e tem outros motivos também. No nosso caso, estamos estudando a entrevista jornalística e assim ela pode ser para uma notícia ou reportagem. A característica da entrevista é a oralidade, ou seja, essa fala que nós estamos tendo agora. Pois ela geralmente é feita por perguntas e respostas, ou seja, por duas ou mais pessoas conversando. É necessário saber que a entrevista tem a importante função social, pois é a difusão de conhecimento, é a transmissão, é a propagação de conhecimento, a formação de opinião. Ou seja, eu estou contando algo, estou permitindo que a pessoa consiga opinar. Nossa, ele está falando que está certo, né? Estou transmitindo a minha opinião e posso permitir que a pessoa analise e talvez até acreditar e aceitar, né? Ela pode também ser um posicionamento crítico da sociedade, né? Olha, está acontecendo assim, né? Isso está acontecendo por causa de. Então ele está tendo uma visão crítica. Crítica não é falar mal, porque pode ser elogiosa também a crítica, né? Mas está contando, isso acontece por quê? Né? Isso tudo um posicionamento crítico, transmissão de conhecimento, formação de opinião, acontece porque é um debate sobre um tema que merece ser registrado. Não é qualquer coisa, é algo relevante. Passa uma coisa pessoal. Por que essa pessoa veio para esta cidade? O que trouxe ela para cá? Isso é interessante. Será que ela veio só por acaso? Não tinha nada melhor para fazer, vou parar lá? Dificilmente isso vai acontecer, né? Quando anotar, ou seja, gravar, filmar ou escrever, quando anotar as palavras do entrevistado, são transcritas com fidelidade. Ah, ele falou isso, mas eu vou escrever assim. Não, o que ele disse deve ser registrado conforme ele disse. Por exemplo, se eu entrevistar uma pessoa de pouca instrução e ele falou eu trabalho, e não eu trabalho, ao transcrever a fala do entrevistado, não poderá ser corrigida para o português padrão. Eu, enquanto professor de português, ensino aos senhores a forma normativa. Mas numa entrevista
A forma que a pessoa falou tem que ser respeitada. Tá? Quer dizer, terá que escrever exatamente como ele falou. Se um dos dois, entrevistador ou entrevistado, riu, ele falou uma coisa engraçada, né? Por exemplo, ele deu uma... deverá colocar entre colchetes. Sabe o que é colchete? Aquele negócio que faz assim, retinho, né? Não é uma coisa redondinha como aspas, é uma coisa reta mesmo, quadrada, né? Colchete. O riso, né? Aí ele falou uma coisa engraçada e todo mundo riu. Aí faz o colchete, que é essa coisinha quadradinha, risos, e fecha o colchete, né? Ou se ele falou uma coisa emotiva que deu vontade de chorar, né? Entre parênteses, lágrimas, choro, né? Então, isso que está entre colchetes é para descrever as ações que acontecem durante a entrevista. Atenção! Contudo, o entrevistador deverá ser respeitoso e pouco brincalhão. Ele tem que levar a sério a entrevista. Não é para ser grosseiro nem rude, mas ele não pode ficar... né? Ele tem que... É uma entrevista, ele tem que ser profissional. Características da entrevista. É um texto informativo, mas pode ser a opinião do entrevistado. Nunca, jamais do entrevistador. A opinião do entrevistador não interessa. Ele escolheu aquela pessoa, o entrevistado, para saber o que ele pensa ou o que ele sabe. Presença de entrevistador e entrevistado. É claro, né? Eu vou lá entrevistar o quê? A parede? Né? Então tem que ter um entrevistador e um ou mais de um entrevistado. Pode ter 2, 3 pessoas entrevistando, né? E pode ter 1, 2 ou mais pessoas sendo entrevistadas. Mas tem que ter pelo menos 2 pessoas. É um diálogo, ou seja, uma conversa oral, né? Pode aparecer ao mesmo tempo linguagem formal e informal. Uma linguagem formal, o senhor, né? Uma linguagem informal, você, né? Então vai depender, ela pode ter ao mesmo tempo, numa entrevista, formalidade e informalidade. Como se preparar para uma entrevista? Porque não é chegar lá sem saber o que estou fazendo, não. Hã? Hein? Que? Como? Quando? Por quê? O entrevistador tem que saber o que está fazendo. Primeiro, escolha do tema. No nosso caso, o tema foi dado no bloco 4. Porém, é bom que saiba que quando forem à universidade, e espero que os senhores vão à universidade, é possível que tenha que fazer entrevistas para alguma tarefa universitária. Isso provavelmente vai acontecer. Então prepare-se desde já, né? Então faça o trabalho com bastante dedicação, tá? Pense no futuro. Ele vai ser útil para os senhores. Segundo, elabore o roteiro. Após escolher o tema e o entrevistado, é importante que saiba o que perguntar. Na hora que eu chegar lá, eu imagino alguma coisa. Não. Já tem que ter preparado as perguntas. No bloco eu já dei algumas perguntas, mas dei também possibilidade aos senhores de acrescentarem ou modificarem alguma coisa. Tá? Porque de repente ele falou alguma coisa interessante que não tinha previsto. Mas isso que ele falou é interessante. Tem que perguntar mais sobre isso. Isso pode acontecer, tá? Mas não pode chegar lá, num Deus dará. Tem que já ter uma noção, as perguntas já programadas, elas poderão ser modificadas, acrescentadas, retiradas, depende do motivo. Tá? Repetindo, o entrevistador não pode ir sem saber o que saber. Ele tem que saber o que ele quer saber. Então, além de ter as perguntas já formuladas, é necessário que pesquise o que você quer saber, analise o que pesquisou
Estude bastante as perguntas que terão que ser feitas, né? Estude o tema da entrevista. 3. Revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial. É necessário coerência e coesão. Está lembrado o que é coerência e o que é coesão? Vou falar rapidamente sobre isso. Coerência é colocar ideias diferentes, mas sem confusão, para dar sentido ao texto e deixá-lo compreensível. Vou dar 2 exemplos, um errado e um certo, tá? E depois uma pequena explicação. Coerência correta. Ele só compra leite de soja porque lactose lhe faz mal. Lembrando, lactose é aquilo que tem dentro do leite. Leite animal, de vaca, de cabra, de ser humano, né? Erro de coerência. Ele só compra leite de vaca porque lactose lhe faz mal. Explicação. Quem é intolerante à lactose, que se encontra no leite animal, não pode consumir leite de vaca. Então ele vai comprar um leite que vai lhe fazer mal. É incoerente isso, né? Então, a coerência está na lógica. Ele só compra leite de soja, que é vegetal, porque lactose lhe faz mal. Né? Coesão. É a palavra que pode unir uma oração a outra. E também pode evitar repetições, confusões, né? Repetição desnecessária de palavra, confusões. O quê? Ela que vai dar lógica a uma ideia a outra. Né? São 2 ideias diferentes, mas que elas se completam. Então, a palavra que vai unir essas 2 ideias, tornando uma lógica compreensível, é coesão. Exemplo certo, exemplo errado, uma pequena explicação de coesão. Coesão correta. Hoje é aniversário de minha vizinha. Ela está fazendo 35 anos. Erro de coesão. Hoje é aniversário de minha vizinha. Minha vizinha está fazendo 35 anos. Observe que o pronome ela substituiu, na segunda vez, minha vizinha. Não tem que repetir minha vizinha 2 vezes, os pronomes ela substituiu o segundo caso. Vou repetir a coesão correta, para os senhores perceberem. Hoje é aniversário de minha vizinha. Ela está fazendo 35 anos. Ela está fazendo 35 anos. Viu? É uma palavra que uniu 2 ideias. Aniversário e a idade da pessoa, né? Vamos para a 4ª parte, que é título. Um bom título dá vontade ao leitor de ler a entrevista. Não é qualquer bobagem, não. E nem é mentir. O título tem que ser alguma coisa tirada da entrevista, mas que, nossa, que assunto interessante, eu quero conhecer esse assunto, tá? Introdução. Um pequeno parágrafo explicando quem é o entrevistado e por que ele foi escolhido. No bloco tem uma explicaçãozinha sobre isso, dá uma olhada lá. Vou repetir um ponto aqui. Para uma boa entrevista, escolha o tema, elabore o roteiro, revise o que escreveu, põe um título e, depois do título, a pequena introdução e logo abaixo a entrevista em si. Para encerrar, escolha o tema, a pessoa entrevistada, prepare o que perguntar, registre as perguntas, anotando, gravando ou filmando, sempre com a devida permissão do entrevistado, pode chegar lá e gravar, mas eu não sabia que isso é gravado, né? Tem que explicar antes para ele, né? Se ele aceitar, grave, se ele aceitar, filme, se ele não aceitar, só anote, tá? Faça um rascunho no caderno. Não vai me entregar bobagem, pelo amor de Deus, coisas com cheio de erro, pelo amor de Deus. Né? Faça um rascunho, revise bastante esse rascunho, é importante isso, tá? Se me enviar uma coisa horrível,
eu não vou aceitar. Pô, por favor, né? Faça um bom trabalho, né? Corrija a gramática e a ortografia, né? Tu é, não, tu és. Nós já estamos estudando o verbo, tá? Então tem que corrigir a ortografia, a concordância, a gramática, etc. Exceto se for a fala do entrevistado. Tudo bem, é a fala dele. Agora, o entrevistador não tem essa desculpa, não tem essa liberdade. A ortografia, a gramática, as concordâncias tem que estar impecável, lindo, com coesão e coerência. Gente, abraço, sim?